Jesus. Amém. Shalom. Amém? Diga assim, shalom. Shalom, shalom para muitos é apenas paz. Faz parte, é paz. Mas shalom tem algo mais abrangente. Shalom também é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? Que haja shalom sobre a tua vida, que haja shalom sobre resgate, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? É uma alegria, um prazer estarmos aqui, como o apóstolo falou, viemos de tão distante. Eu costumo dizer, eu brinco com os apóstolos, nós temos um grupo e no final de cada domingo a gente sempre troca ideia, o que Deus fez em cada igreja, em cada localidade. Aí uns falam, aqui em Taguatinga foi assim, lá no Gama foi assim, tá? Eu falo, aqui nos confins da terra, aqui em Lusiânia, Jesus está aqui também. Então Jesus abençoou aqui também, foi bênção. Então um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade, a confiança, apóstolo Isaac, a apóstola Elaine, muito obrigado. Trago um abraço da Vitória da Fé. Minha esposa, a apóstola Kelly, não pôde estar aqui hoje, mas manda um abraço a todos. E eu louvo a Deus por mais um ano de vida desse ministério. 11 anos. Esses dias nós fizemos 9 anos. E com 9 anos já aconteceu muita coisa. Imagina com 11 anos, com mais tempo. E o Senhor tem abençoado. O Senhor tem aberto as portas. Isso que o apóstolo falou aqui sobre essa transição, esse novo tempo. Esses novos desafios nos fazem crescer como igreja, nos fazem crescer em unidade, nos fazem crescer em amor pela igreja local, amor pelos nossos sacerdotes. Eu estou aqui com um casal de discípulos, Edson, Luciana, Valentina, que são mais do que discípulos, são família, são meus primos, também congregam comigo. E quando o apóstolo falou aqui, meu coração se alegrou. Eu também sou um pastor que tenho a honra de pastorear grande parte da minha família. Eu sou pastor do meu pai, eu sou pastor da minha mãe, sou pastor de primos, tios, tias, e é um prazer ter a família conosco na obra de Deus, é uma alegria, e eu compartilho dessa alegria. Sei o quanto é importante para nós ter esse respaldo também da família, né, da esposa, os filhos também estarem no altar, é uma bênção. E eu quero compartilhar uma palavra ao coração de vocês. Como sempre diz o meu amigo, eu acho que ele vai estar aqui amanhã, o apóstolo Erlisson. Não vou falar nada que você já não tenha ouvido, né? Chovendo molhado, mas abre o teu coração. Eu quero falar um pouco hoje sobre ser uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença. Durante essa pandemia, muita gente se equivocou no contexto de ser igreja. Muitas pessoas estavam achando que ser igreja é só a pessoa, eu sou a igreja. E nesse contexto de isolamento, muitos continuam, não sei se aconteceu aqui em Braslândia, mas lá em Lusiânia algumas pessoas ainda não entenderam que sozinho nós não somos igreja, nós somos membros do corpo, mas a igreja nós somos quando estamos em unidade. Aqui nós somos a igreja do Senhor reunida com um propósito. Esse propósito hoje de adorar, celebrar o Senhor, esse propósito hoje de agradecer ao Senhor por mais um ano de vida do ministério. E queridos, quando Deus enviou Jesus, quando o Pai envia o Senhor Jesus, o seu Filho, para estabelecer o reino, para cumprir o propósito da salvação, foi aberto no mundo espiritual um acesso. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus diz que foi aberto um novo e vivo caminho, para se estabelecer um novo tempo, onde a igreja fundada por Jesus, ela pudesse crescer e assumir o seu papel transformador na terra. A igreja precisa ter um papel transformador na sociedade, e começa na família, e começa com os amigos, e começa aonde você chega, e aí você representa a igreja. Como eu disse, nós sozinhos não somos a igreja, mas nós somos corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo, e onde nós chegamos, nós representamos o reino de Deus. Tem alguém aqui que representa o reino de Deus, que ama representar o reino de Deus? Mas para que essa igreja fundada por Jesus pudesse continuar o seu propósito, continuar o seu projeto, a obra redentora,
Essa igreja precisava ser cheia do Espírito Santo. Quem é que ama o Espírito Santo? E nós sabemos, quando Jesus ascende ao céu, sobe, retorna ao Pai, Ele libera uma palavra, Ele diz assim, que Ele voltaria ao Pai, mas não nos deixaria sós, não nos deixaria órfãos, enviaria o Consolador. E nós sabemos que está lá em Atos capítulo 2, quando vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi enviado à igreja, mandado à igreja por Deus, para capacitar a igreja para cumprir o seu propósito. Nós só vamos conseguir cumprir o nosso propósito quando a nossa vida estiver totalmente na dependência de Deus e o Espírito Santo tiver autonomia na minha vida e na tua vida. Eu sei que você está aqui essa noite porque você ama a igreja, você ama os seus sacerdotes, você ama o Senhor, e como igreja o Senhor está dizendo aqui que você e eu precisamos ser mais cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Antes do Senhor enviar a igreja ao mundo, o Senhor enviou o Espírito à igreja. A igreja vai debaixo de uma palavra, a igreja vai debaixo de um decreto de unção, de poder, de autoridade. É o Espírito Santo que nos credencia a vencer. É o Espírito Santo que credenciou vocês fazer essa obra. É o Espírito Santo que está credenciando, queridos, o avanço da igreja. Quem está comigo aqui? Agora você vai entender onde eu quero chegar. E aí, no mesmo capítulo de Atos 2, eu não vou pregar aqui, mas só para você, eu quero fazer uma alusão para você entender onde eu quero chegar. Nós vemos ali o protótipo da igreja, apóstolo. Um protótipo da igreja, e um povo debaixo de perseguição, um povo debaixo de ameaça, mas que se reuniam. E quando se reuniu na simplicidade de coração, havia ali algo que atraía o olhar de Deus. Havia comunhão, diga comigo, comunhão. Havia o ensino apostólico. A igreja se fundamentava na doutrina apostólica, na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja apostólica é uma igreja cristocêntrica, que Jesus está no centro, dali Ele comanda tudo, Ele faz tudo, Ele está em cada casa, Ele está em cada lar, Ele está em cada projeto, agindo e atuando segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Essa igreja crescia na comunhão, no partir do pão, na oração. Eram incessantes na oração. Essa semana eu preguei na terça-feira, nosso culto da semana, na terça-feira, e o Senhor me deu uma palavra sobre o poder da oração. Nós estamos vivendo dias que nós temos que manifestar o poder da oração. Se a igreja não orou por causa das bênçãos, vai ter que orar por um risco de perseguição. E quando essa igreja primitiva, essa igreja no começo, eles começavam a orar, as coisas aconteciam. Pedro estava preso, no capítulo 12 de Atos, diz que Pedro estava preso, Tiago já tinha sido morto, mas a igreja estava orando incessantemente. Era uma igreja que tinha experiência na oração. Ei, comunidade de resgate, Deus quer trazer experiências de oração sobre vocês. Começa a orar e os céus vão se movimentar e algo vai acontecer. Haverá resposta do céu para a sua vida. Aquela igreja se reuniu e começou a orar por Pedro. Pedro estava preso numa fortaleza, havia correntes, havia algema, tinha escoltas de soldados, mas quando a igreja começou a orar, o anjo apareceu, a luz brilhou, as cadeias caíram e houve liberação. Queridos, é tempo de oração para que haja liberação. A oração e a intercessão da igreja vai gerar libertação dos cativos. E essa igreja nos ensina muito, fala sobre louvor, é uma igreja que amava adorar. Está tudo lá no final de Atos 2, Atos 4, fala sobre isso. É uma igreja adoradora, uma igreja que ajudava os necessitados, que amava servir. Diga assim, eu fui chamado para servir. Eu amo falar sobre servir. Nós somos chamados para servir. O apóstolo falando aqui que estava servindo, eu também sou desse apóstolo. Às vezes o discípulo fala, não, apóstolo, você não precisa fazer, mas eu já estou lá fazendo.
já fiz. Não, só não precisava limpar. Não, já limpei, não precisava lavar, já lavei. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer de cuidar da casa de Deus. Eu tenho prazer de cuidar do que é do Senhor. Precisamos servir. Se você ainda não serve, eu não sei como funciona, mas se você tem o desejo de servir, eu sei que vai ter um lugar, vai ter um processo para você passar, mas você precisa fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é ser igreja, isso é ser relevante na vida de alguém. É uma igreja abundante na graça, nos milagres, e o resultado de tudo isso, Atos 2,47, dia após dia, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Dia após dia o Senhor acrescentava. E tem um texto que eu quero ler com você, e aqui eu começo a pregar. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 20. Esses dias eu estou na pegada de Atos, tudo que eu vou falar é Atos. Mas vamos lá. Atos capítulo 20. Eu quero falar num texto que ilustra bem sobre essa dinâmica de como ser igreja. Uma igreja na sua simplicidade, mas que tem poder, que tem autoridade, que tem a graça de Deus. Atos capítulo número 20. Isso, deixa Deus te usar aí. Verso de número 7. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus. E povo bom de Bíblia, vamos lá. Atos 20, capítulo 20, verso número 7. Diz assim, na minha versão, eu estou lendo aqui no NVI, talvez seja um pouquinho diferente, mas acompanhe. Verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Haviam ali muitas candeias no piso superior, no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Verso 10. Paulo desceu, se inclinou sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é bússola, ela é água, é refrigério, é direção, é correção, é amor. E nós queremos estar expostos à tua verdade hoje, de coração aberto, com a mente cativa à obediência de Cristo. Fala conosco, Pai, nesse dia festivo. Que todos os dias, Pai, possamos ter essa visão de uma igreja que representa o Senhor na terra e que quer obedecer os teus princípios e viver a tua plenitude de amor, a tua plenitude de glória, a tua plenitude de humildade, a plenitude da tua presença, Pai. Que assim seja sobre nós, que os nossos corações já sejam terrenos arados e preparados para a boa semente da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu amo esse texto. Esse texto fala que o apóstolo Paulo, no fim da sua terceira viagem missionária, ele vai até Troade. Troade era uma colônia romana, uma colônia portuária. O apóstolo já tinha passado por lá antes. Atos 16 diz que quando o apóstolo Paulo chegou com a sua comitiva em Troade, ali ele teve uma visão. Um homem aparece para ele, um homem macedônio, e diz assim: atravessa para Macedônia, nos ajuda, vá até nós. E Paulo rapidamente sai dali e vai para um propósito, e depois ele retorna para essa cidade, ele retorna aqui para Troade. E Lucas, o doutor Lucas, relata que eles ficaram ali por uma semana antes de retornar para Jerusalém. E ali ele reuniu a igreja
para ter um culto, reuniu a igreja para falar das boas novas, para falar do evangelho de Jesus. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, reunir para celebrar o Senhor, para adorar Jesus, para receber uma palavra. E aí, queridos, eu quero falar rapidamente aqui, eu quero expor aqui alguns trechos que nos ensinam a ser uma igreja poderosa em frente aos desafios que nos cercam. Uma igreja poderosa em frente aos desafios que nós enfrentamos. Porque a igreja enfrenta desafios, irmãos. Nós pastores sabemos, eu sou do sindicato dos pastores, não sei se você sabe. Mas nós pastores passamos muitos desafios. E você também, como servo de Deus, passa muitos desafios, discípulo, passa muitos desafios. Mas nós temos algumas receitas. Eu vejo nesse texto, eu quero extrair aqui alguns princípios que nos fazem avançar como igreja. E eu preciso saber de você hoje, quem aqui está disposto a avançar como igreja? São 11 anos, vai vir o 12, o 13, o 14, o 20, o 30, até quando Jesus levar a igreja. Então nós precisamos observar alguns princípios. E algo que eu vejo aqui nesse texto que nós lemos, é que eu preciso aprender a conservar a comunhão e os fundamentos. Comunhão e fundamento. Diga comigo, comunhão, fundamentos. No primeiro dia da semana, no domingo, no final do Shabat, eles estavam reunidos em comunhão, partindo o pão, em adoração, ouvindo a palavra. Estavam reunidos para cear, para ser edificados. Isso nós estamos fazendo. Isso aqui é um princípio, querido, é um fundamento. Por muito tempo o inimigo tenta desvincular isso, e para fazer com que as pessoas achem que ela sozinha é suficiente. A comunhão é poderosa. Você pode dizer isso, diga: a comunhão é poderosa. O apóstolo Paulo estava aqui pregando, e ele tinha que viajar no outro dia de manhã. Ele tinha algo importante para fazer no outro dia de manhã. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Tem alguém que precisa fazer algo importante amanhã? Trabalhar, produzir, visitar alguém. Amém. O apóstolo Paulo também tinha que viajar no outro dia de manhã para ir para Jerusalém, para voltar. Mas ele continuou no seu propósito. Sabe por quê? Olha para mim aqui, entenda algo. O que eu tenho que fazer hoje, no que eu tenho que fazer amanhã, não pode atrapalhar o que Jesus quer fazer hoje. O que eu tenho para fazer amanhã vai ser respaldado pelo que eu estou recebendo hoje, mas não vai atrapalhar o que Deus quer fazer na tua vida hoje, amém? Então abre o teu coração. Então aquela igreja prezava pela comunhão, prezava, queridos, pela doutrina dos apóstolos. Precisamos entender que a comunhão é algo poderoso. A comunhão vem atrelado na comunhão dois princípios poderosos, duas promessas poderosas. Salmo 133, o verso 3 fala assim que onde tem comunhão, num ambiente de comunhão, ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Bênção e vida para sempre. E o inimigo luta muito contra a comunhão. Eu digo isso como pastor. Talvez você não passe por isso aqui, mas lá em Luziânia passa, viu, apóstolo? O inimigo luta muito contra a comunhão. Gera desconforto, porque ele sabe que onde se estabelece uma igreja que tem comunhão, se estabelece ali uma embaixada firme do reino de Deus. Se estabelece um projeto poderoso do reino de Deus. O próprio Jesus, ele ensina sobre isso. João 17, 20 e 23 diz assim: eu lhes transmiti a minha glória. Isso é a oração sacerdotal de Jesus. Eu lhes transmiti a minha glória, para que sejam um, como nós somos. O filho falando com o pai, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Você pode dizer isso comigo? Diga: aperfeiçoados na unidade. Ei, a unidade te aperfeiçoa, a unidade te torna alguém melhor, a unidade te torna um discípulo melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor. A unidade é poderosa. A unidade é poderosa. E ele diz: aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste.
Olha que coisa poderosa. Nós somos aperfeiçoados na unidade, na comunhão. E a comunhão da igreja mostra para o mundo que Jesus é bom. A nossa comunhão mostra para o mundo que Jesus é bom. Ei, queridos, que a cada dia possa crescer no teu coração, aquele que está no coração dos teus pastores, dos teus apóstolos, o nível de comunhão poderoso, o nível de aperfeiçoamento na unidade poderoso, que vai fazer com que as pessoas vejam Jesus na tua vida. Vejam Jesus na tua casa, na tua família. A comunhão revela Cristo para o mundo, irmão. Agora eu preciso te perguntar algo, e eu não quero que você responda. Nós precisamos entender se nós temos sido pessoas fáceis de amar. Será que eu tenho sido alguém fácil de amar? Ou eu dificulto isso na vida dos outros? Porque às vezes nós queremos amor, mas às vezes nós dificultamos isso na vida. E eu quero com muito amor e carinho, não estou te exortando aqui, eu vim aqui para trazer mas eu preciso falar isso. Será que nós temos sido pessoas fáceis de amar? Humildes, mansas e humildes de coração? Ou somos alguém que torna isso um desafio, uma tarefa difícil para as pessoas ao nosso redor? Será que você seria seu amigo se não fosse você? Nós precisamos entender isso. Trazer essa responsabilidade para nós. Não, eu não vou ficar esperando a comunhão dos outros. Eu vou gerar comunhão no ambiente, na minha célula. Eu vou gerar comunhão na igreja. Eu serei um canal de comunhão para que o corpo de Cristo continue avançando, para que a minha igreja continue conquistando novas vitórias, novas conquistas para o reino de Deus, porque a primeira igreja foi fundamentada assim e deu certo, que chegou até aqui, chegou até nós. O segundo ponto que eu vejo: nós precisamos assumir o nosso papel como luz do mundo. O verso de número 8 diz aqui que havia muitas candeias, muitas lamparinas no ambiente. Havia muita luz naquele ambiente. Eu imagino o seguinte: naquela época, obviamente, não havia luz elétrica. As pessoas iam sair de casa para ir ao culto. Receberam, se tivesse o zap, tinha recebido o zap, né? Hoje tem pregação, você não sabe de quem não, mandava só a foto de Paulo assim, ó. Apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo está aqui e tal. Então, mas as pessoas se comunicavam: hoje tem culto lá no cenáculo da casa de fulano, tal, o apóstolo está aí, vai ter uma festa, E aí as pessoas saíam de casa. E no início do domingo aqui que eles falam, para nós a viração do dia, né, meia-noite, para lá em Israel, às 18 horas, 6 horas da tarde muda, vira para outro dia. Lá em Israel, 5 horas da tarde, 17 horas para nós aqui, já está escuro. Então imagina essas pessoas saindo para ir para a reunião, a cidade era pequena, saindo para ir para a reunião, cada um com a sua lamparina. O pai pegava a lamparina, os filhos: vamos para a igreja, vai ter culto hoje, vamos lá. E todo mundo saindo. E quando chegaram no cenáculo, diz que aqui havia muitas candeias. Imagino eu, quando chegaram no cenáculo, cada um quis fazer a sua parte para ajudar a iluminar o ambiente. Eu vou deixar minha lâmpada aqui. Não vou apagar não. Você sabe qual é a nossa? Eu amarrei um cordinho aqui para não perder. Deixa aqui. E o ambiente foi ficando iluminado. Posso ouvir um amém? O ambiente foi ficando iluminado, o ambiente foi ficando bonito, cada um foi disponibilizando a lamparina para iluminar o escuro, contribuir com a iluminação no lugar. Agora eu entendo algo. Jesus disse que nós somos a luz, a igreja é a luz do mundo. Ei, comunidade de resgate, você é luz do mundo. Você é luz do mundo, está brilhando aí, tem 11 anos brilhando, vai brilhar mais. É luz do mundo. Amém, queridos? E a gente não pode esconder a luz que nós recebemos do Senhor. Talvez alguém chegue pensando assim: eu não sou toda essa luz aí que o pastor está falando, não. Esses dias eu estou me sentindo mais aquela velhinha, sabe aquela velhinha que está quase acabando, e a luzinha dela fica meio assim, cambaleando assim no escuro. Fique tranquilo. O Senhor vai colocar óleo na tua lamparina, vai aumentar o nível da unção. Mas se você está se sentindo hoje um pouquinho assim, eu quero te dizer, querido, a menor das luzes enfrenta a maior das trevas e vence. Amém?
Então, em nome de Jesus, que o Senhor coloque óleo na lamparina aí hoje. Quando nós nos reunimos aqui no mundo espiritual, é como se nós trouxéssemos as nossas candeias, iluminássemos o lugar, cada um chegando aqui e trazendo a sua candeia, a sua vida como candeia, amém? É lindo tudo isso, mas esse não é o objetivo principal, brilhar aqui dentro, porque nós não fomos chamados para ser luz da igreja, nós fomos chamados para ser luz do mundo, para brilhar onde nós formos, aonde você for, ter a luz de Deus ali. É muito importante estarmos aqui reunidos como igreja, recebendo o alimento, sendo transformado. Quantas vezes você entrou nesse lugar aqui, cabisbaixo, entristecido, tentando desistir, e saiu daquela porta ali, reanimado no Senhor, restaurado, porque Deus falou contigo. Houve naquele dia um abastecimento da tua candeia. Amém? Mas é para brilhar lá fora. Você recebe, se abastece, porque lá fora tem gente precisando, tem almas precisando, famílias. Agora eu imagino quem deixa de congregar, meu amado. Quem deixa de congregar, quem deixa de buscar, sabe o que está acontecendo? Existem pessoas que há muito tempo a lamparina não vê óleo. Mas se o Senhor te trouxe aqui essa noite, Ele quer te reabastecer para um grande crescimento em todos os níveis da tua história, da tua família, da tua igreja. Ei, ame a igreja local. Eu sou apaixonado pela igreja local. Eu amo igreja. Eu amo igreja. E olha que pastor às vezes apanha demais de muita gente na igreja, mas nós não estamos nem aí, sabe por quê? Eu não estou aqui fazendo a vontade de discípulo, por mais que os discípulos sejam importantes, estamos aqui para fazer a vontade dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. É por Ele, queridos. Eu amo a igreja do Senhor. Tem mais alguém que ama a igreja do Senhor aqui? Então o Senhor quer te encher. O Senhor quer te encher. Lembra do que eu falei no começo? Antes do Senhor enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito à igreja. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos brilhar de uma forma diferente lá fora. As pessoas vão começar a olhar para você e ver algo diferente na tua vida. É o brilho do Espírito Santo. É o brilho do Espírito Santo. Alguém liberto brilha diferente. O liberto tem uma linguagem diferente. O liberto tem um olhar diferente. O liberto tem tudo diferente. Porque quando Jesus está na tua vida, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E sabe quem Deus usa para fazer isso? A igreja. Muita gente se levanta contra a igreja, muitas instituições se levantam contra a igreja, mas eu quero dizer, queridos, a igreja continua sendo a queridinha dos olhos de Deus. A queridinha dos olhos de Deus. Se eu fizer aqui uma pesquisa rápida, você vai entender o que eu estou falando, fugindo um pouco do que eu estou falando aqui. Se eu perguntar aqui quem se converteu ouvindo rádio, tem alguém que converteu ouvindo rádio, ouviu o rádio? Tem alguém? Às vezes tem, ouvindo rádio. Alguém converteu aqui assistindo televisão? Assistiu um programa de televisão, um culto e converteu? Alguém aqui converteu vindo num culto ou indo no encontro com Deus e recebendo uma palavra? Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alta aí. Olha aí. Igreja, irmão. Igreja. É o corpo de Cristo que é poderoso. Amém? Você entende isso? Não tem como trocar, substituir, não tem, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor, é o corpo orgânico de Cristo, que funciona, que flui. Outro ponto aqui que eu vejo, é que nós precisamos, a igreja precisa mostrar o quanto se importa. Diga comigo, mostrar o quanto se importa. Acompanhe comigo se você está com a sua Bíblia aberta aí em Atos. Nesse texto nós lemos, o verso 9. O verso 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava
morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Naquele culto, queridos, havia um jovem que não atentou para o perigo que corria de ficar na janela, não atentou para o perigo de queda iminente que ele tinha. A janela, nós sabemos, obviamente, a janela é algo que nos dá acesso ao exterior. Quem está no interior tem acesso ao exterior, acesso visual. Se quiser pular, vai ter o acesso físico, né, ao exterior. Então, queridos, faz uma ligação entre o ambiente de dentro e de fora. E a palavra diz aqui que Eutico foi vencido pelo sono. Diga comigo assim: vencido pelo cansaço. Tem muita gente sendo vencido pelo cansaço. Tem muita gente sendo vencido pelo cansaço. O cansaço tem vencido muita gente dentro da igreja, infelizmente. É o cansaço da rotina, é o cansaço do dia a dia, é cansado por causa dos problemas em casa, a rotina de trabalho. Tem muita gente que está cansado porque vê Deus fez na vida do outro, não fez na vida dele ainda, e fica cansado. Quer saber? Acho que Deus não me vê, acho que Deus não está gostando muito de mim, eu devo estar desagradando a Deus em alguma coisa, enfim. Mas eu quero te dizer, nós precisamos continuar incansáveis na obra do Senhor. Eu acho lindo quando na Bíblia diz assim: e aquele que ficar até o fim, que permanecer até o fim, será salvo. Isso me remete que existem lutas no caminho. Isso me remete que no meio do caminho até chegar ao fim, existem intempéries, existem lutas, existem muita coisa. Então, querido, aquele que permanecer até o fim será salvo. Tem alguém aqui que vai permanecer até o fim? Que vai permanecer até o fim? Sabe? O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha só, ele está dizendo aqui: igreja, não canse de fazer o bem. Comunidade de resgate, não canse de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Não canse de servir as pessoas. Não se canse de ser alguém que tem sempre uma palavra de vida. Mesmo quando você está machucado, tenha palavra de cura. Mesmo quando você está desanimado, tenha uma palavra de ânimo. Mesmo quando as coisas não estão dando certo, tenha uma palavra profética. Tenha, não se canse de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos. Ei, olha para a pessoa do lado e fala assim: tem colheita para quem permanece. Tem colheita para quem permanece. Tem colheita. Ei, olha para a pessoa do lado e profetiza e diga assim: você não vai desfalecer. Profetiza aí: você não vai desfalecer. Ainda tem muita coisa para a gente viver junto na presença do Senhor. Aleluia! Ainda tem muita obra para ser feita, ainda tem muito sonho para ser concretizado, ainda existem muitas almas para serem ganhas. Aleluia! E nós vemos aqui um jovem que estava no lugar certo, fazendo o que era certo, ouvindo a palavra, mas assumindo uma postura errada. E aqui eu digo com muito carinho, preste atenção: não basta apenas estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, nós precisamos ter a postura certa diante de Deus. Postura certa diante de Deus, daquele que foi chamado por Deus. Eutico, o nome Eutico significa afortunado, bem-sucedido. Bem-sucedido. Nós podemos ser bem-sucedidos e afortunados, mas não podemos ter uma postura errada diante de Deus, senão corremos o risco de cair, de machucar. Eu preciso de alguém aqui, um voluntário aqui agora, um rapaz. Cadê um voluntário, um jovem? Vem aqui. É isso aí. Eu senti que era você, mano. Só não quis chamar porque eu queria deixar Deus te usar.
Você vai ser meu eutico aqui agora, tá? Estava tendo um culto como esse. Claro que quem estava pregando era Paulo, né, mano? Não era um Robertson. Nem compara. Mas aí alguém estava ali. Hoje eu estava estudando esse texto, Deus falou comigo, eu não tinha pensado. Lamparina faz fumaça. A palavra diz que o cenáculo estava cheio de lamparinas, muitas candeias. A fumaça para nós também simboliza a oração, a glória de Deus. Eu não sei o porquê que Eutico estava na janela, se ele queria pegar um vento, se ele queria ficar olhando para o lado de fora, porque a janela faz esse contato. Pessoas que estão na janela são aquelas que ficam aqui, recebe o que é de Deus, mas está de olho no que está lá fora. Recebe o que é de Deus, mas olha para o mundo. Recebe uma palavra, mas depois desfaz. Eu não sei qual era o intuito de Eutico, mas se fosse por causa da fumaça, existem pessoas que ficam incomodados quando tem fumaça no ambiente. Fumaça de glória. Eu não sei se era o caso de Eutico, mas eu quero dizer, irmão, quando tem mover, unção, não vai para a porta não, vem para o altar, irmão. Não vai para a porta não, vem para o altar. Então agora tu vai ser o Eutico, tá? Então, senta aqui, faz de conta que tu está no terceiro andar. Faz de conta que tu está no terceiro andar aí. E aí, agora é Paulo falando, né? Paulo está pregando lá na comunhão e tal. Aí você deu uma cochilada, cara, e caiu do terceiro andar. Deu uma cochilada. Cai para cá, ó, do terceiro andar, cai para cá. E tal, caiu. Deixa eu ver como é que ele caiu. Não, imagina que você caiu do terceiro andar. Tá, quem cai do terceiro andar, cara, cai todo quebrado. Isso. Fica aí, um pouquinho. Imagina, o rapaz estava no culto, e aí de repente, houve aquele burburinho. Caiu do terceiro andar, e tal. Aí vem gente, eu preciso de mais dois aqui, rapidinho, mais dois irmãos aqui, rapidinho. Rapidinho, dois fortes. Falta um. Mais um, isso, vem cá, guerreiro. Você continua quietinho aí, Eutico, tá? Nós vamos constatar que você está morto agora aqui. E aí alguém correu lá e vai tentar levantar, só que você fica na sua, molengão. Vai lá. Tentaram levantar, não consegui. Tentou botar em pé e vai cair de novo. Ó. Aí vocês falam assim, ó. Está morto. Está morto. Caiu e morreu. Não tem mais jeito. E quando alguém cai, obrigado, vocês já. Valeu, vocês foram uns coadjuvantes maravilhosos. Fica aí, Eutico. Quem via de longe estava quebrado, sangrando, sem movimento. Foi dado como morto. E ele estava morto. Ele estava morto. Aí eu aprendo com o apóstolo Paulo uma postura que nós como igreja precisamos ter. Uma postura como, eu vejo uma lição poderosa aqui. Quando ele estava caído, o versículo 10 diz que Paulo desceu. Paulo se inclinou. Precisamos, para ajudar os eúticos que caem aqui em Braslândia, pessoas que são afortunadas. Eutico não significa afortunado, bem sucedido. Existem pessoas que são afortunadas, bem sucedidas, pessoas boas, mas que estão dormindo, que estão sendo vencidas pelo sono por aí. Talvez na tua família, talvez até dentro da tua casa tem um eutico lá hoje que está sem movimento, que está sangrando, e o Senhor está dizendo: você vai descer hoje aos meus pés em oração, você vai descer em busca, você vai se inclinar. Sabe por que eu tenho que me inclinar? Porque até Deus se inclina. No Salmo 40 não fala isso? Que o Senhor se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o último passo que Paulo faz é abraçar quem estava morto. Agora você ajuda um pouquinho aqui. Ele abraça quem estava morto. Detalhe, eu não vejo o apóstolo brigando com os... Porque se fosse eu, talvez eu ia falar: cadê os obreiros que deixou esse menino caído aí? Cadê o pessoal?
Você, né? E o Edson, líder do Ministério Bem-vindo à Casa. Cadê o pessoal do Bem-vindo à Casa que não vê esse menino na janela? Eu não vejo Paulo fazendo isso. Eu não vejo ele fazendo isso. Eu vejo aqui alguém que simboliza a igreja, que desce, que se inclina, abraça e libera vida. Ele não estava morto? Paulo fala assim, não fiquem alarmados não. Ele estava morto. Não fiquem alarmados ao Espírito Santo. Ele não está morto. Eu imagino Paulo dentro dele falando assim, Senhor, do que está em mim passa para ele. Da vida que está em mim vem para ele. Daquilo que o Senhor colocou na minha vida vem para ele. Ele não está morto, ele está vivo. Valeu, Eutico. Ele está vivo. Ele está vivo. O Senhor tem te chamado, comunidade de resgate, para descer, para se inclinar, para abraçar e para liberar vida. Para liberar vida. Paulo desce da sua posição, não quer saber que estava pregando, que estava cheia a igreja. Ele foi servir quem estava precisando. Ele foi servir quem estava precisando. Eu entendo aqui, queridos, que às vezes, e muitas vezes, um abraço é mais importante que um discurso. Talvez nós olhemos alguém hoje, talvez veio na sua mente alguém que talvez caiu. E aí muitas vezes nós, dentro de nós, aquela luta do velho homem com a criatura regenerada pelo Espírito. Mas fulano não quer. Talvez fulano nem mereça, porque já foi tão pregado para ele, já foi tão falado, já foi na minha célula não sei quantas vezes, talvez ele não quer, talvez ele não mereça. Aí, deixa eu te falar, nós não merecemos mesmo. Mas preste atenção, quando menos merecemos o amor, é quando mais nós precisamos dele. Quando menos merecemos é quando mais precisamos. Ei, o Senhor levantou vocês nessa cidade para se inclinar, para abraçar e para declarar a vida de Deus. Vida de Deus. De longe, querido, se Paulo tivesse ficado de cima do cenáculo, olhando de longe, a impressão era morte. A impressão era morte. Ei, nós não fomos chamados para viver de impressão. Nós fomos chamados, queridos, para ir dar uma palavra, para liberar o amor. De longe não tem movimento, de longe está sangrando, de longe está ferido, mas de perto tem vida. De perto tem vida. As pessoas não estão preocupadas o quanto nós sabemos, as pessoas querem saber o quanto nos importamos com elas. O quanto nos importamos. Nunca mostre o quanto você sabe, sem antes demonstrar o quanto se importa. O quanto se importa. Jesus era alguém que se importava tanto. A sabedoria em pessoa poderia deslanchar tantos assuntos teológicos e profundos, mas ele se importava com um cego deitado no caminho de Jericó, com um paralítico num tanque há 38 anos, com leprosos isolados numa aldeia de isolamento. Ele se importava. Nós fomos chamados para nos importar. Diga, eu fui chamado para me importar com as almas. Ser igreja é descer, é se inclinar, é abraçar os eúticos, os caídos dessa geração e declarar vida. E Paulo sobe. Paulo, quando termina aqui, fala, ele não está morto, não, ele está vivo. E o rapaz levanta, o apóstolo vai de novo pregar. E ali eu acho que Deus já deu outra direção no sermão do cara. Foi um negócio mais poderoso ainda. Ele começa a pregar. E aqui eu aprendo outro princípio rapidamente. As dificuldades não podem me fazer perder o propósito. Não pode me impedir de perder o propósito. Paulo não perdeu o propósito do que ele estava fazendo, das vidas que estavam ali. Ele fez a obra ali, desceu, se inclinou, abraçou, liberou vida, subiu, continuou pregando o evangelho. Ei, talvez você está enfrentando um problema, um desafio hoje, mas isso não vai te impedir de alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. Ficou para trás as dificuldades, querido.
O ocorrido ficou para trás, algo precisa ser concluído. Quantos aqui entendem que na tua vida algo precisa ser concluído? E que você precisa continuar avançando? Então não tem muito tempo para ficar cutucando ferida. Quando Jesus ressuscita, eu acho lindo esse texto de Lucas 24. Quando Jesus ressuscita, olha o Deus que nós servimos, a humildade desse Deus. Quando Ele ressuscita, a primeira coisa que Ele faz não é ir para Jerusalém com o corpo glorificado, flutuando no meio dos fariseus. Falei, e agora? Vocês me mataram ou eu aqui? Poderoso em glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha aqui. Amedrontar o governo de Roma, não. Quando Jesus ressuscita, eu vejo Ele pegando uma estrada de 11 quilômetros no meio da seca, para trazer 2 de volta. Jesus vai no caminho de Emaús e vai falando, e nós sabemos no final, ao partir do pão, os olhos se abriram. É na comunhão que os olhos se abrem, é na comunhão que temos o entendimento de quem é Jesus na nossa vida, de quem é Jesus. E aí quando Jesus, no outro episódio, se encontra com os discípulos, alguns quiseram ver suas mãos, seus pés e o lado, e a palavra diz que Jesus apresentou marcas. Olha para mim aqui. Marcas, cicatrizes, são lembranças de algo que já passou. Vamos parar de apresentar feridas, queridos. Não é mais tempo de apresentar feridas. Quando alguém quiser ver as marcas, vai ver as marcas que você tem, mas ferida não. Cicatriz sim, mas ferida não. Amém? Assim nós crescemos fortes e avançamos. E para concluir, queridos, aí você me deixa até feliz. Vou acreditar, Senhor, que eles são povo de Deus. A igreja estava crescendo, avançando. E por último, nós vemos aqui no texto, eu aprendo que nós precisamos conduzir os que estavam mortos para um lugar seguro. Os que estavam mortos para um lugar seguro. O verso de número 12 diz assim: levaram o jovem vivo para sua casa. Isso os deixou muito animados. Olha só, aconteceu tudo aquilo com Eutico. Paulo subiu para concluir o propósito, porque as dificuldades não vão te impedir de cumprir o propósito. Amém? E aí pegaram o rapaz e levaram para casa. Chegando em casa, possivelmente falaram, né, o que aconteceu. Aconteceu isso, mas Deus operou e ele ressuscitou. As pessoas conduziram o rapaz para os braços do pai dele. Conduziram ele para um lugar seguro, para casa. Para casa. Eu imagino que no coração do pai aqui, fez como o coração do pai do filho pródigo. Aquele que estava morto, reviveu. Foi morto e ressurgiu. Ser igreja é poder conduzir as pessoas que estavam mortas novamente aos braços do pai. É conduzir novamente, falar, estava morto nos seus delitos e pecados, estava morto. Todo mundo dizia que não dava, que estava morto, de longe até parecia morto. Mas quando eu cheguei como igreja, e desci, inclinei, abracei e ministrei, houve vida. Houve vida. É tempo de continuar, queridos, alertando os que estão na janela. É tempo de continuar alertando os que estão na janela. E de prosseguir levantando os que caíram dela. Nosso papel como igreja é esse: alertar aqueles que caíram. Você não precisa ficar observando o mundo lá fora. Deus já te conduziu para o melhor lugar do mundo. Nós não precisamos ficar olhando o mundo lá de fora. Eu não preciso ficar contemplando, degustando o mundo, na igreja degustando o mundo, na igreja, não preciso. Aqui eu tenho a plenitude do Espírito de Deus. A nossa vida é preenchida pela glória. Não precisamos de subterfúgios malignos, de engano do inimigo. Nós precisamos do caminho, da verdade e a vida que é Jesus. Existem muitos Eúticos nesse tempo, homens, mulheres, jovens. Existem muitos Eúticos que já foram dados como mortos, estão quebrados, sangrando e sem ação, sem reação, queridos. Como a igreja cheia do Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo?
como alguém que tem as suas lamparinas reabastecidas. É tempo de levantar eúticos. É tempo de levantar eúticos. Para nós orarmos aqui, algo interessante que me chama a atenção. No versículo 9, Lucas escreve que ali havia um jovem chamado Eutico. Diga comigo, um jovem. E no versículo 10 diz que Paulo abraçou o rapaz. Qual a diferença disso? Era o jovem e depois o rapaz. Praticamente a mesma coisa, mas no original tem uma diferença. A palavra jovem aqui no original, que Lucas coloca, ela remete a neófito, não experimentado, alguém inexperiente, alguém que não tinha vivido ainda uma experiência com Deus. Então Eutico, quando ele é abordado aqui, quando ele cai como um neófito. Quem está me entendendo? No verso 10 diz que Paulo abraçou Eutico, abraçou o rapaz. Esse termo rapaz aqui já tem outro significado. Jovem, o jovem, ele é neófito. O rapaz, o termo aqui é servo. Servo, diga comigo, servo. Então, quando nós temos nosso entendimento, nós vamos ajudar Eúticos que caem como levantam como servos. Pessoas que caem como neófitos, muitas vezes caem porque não é experimentado, muitas vezes caem porque não tem experiência, mas quando é abraçado pela igreja, recebe a unção de Deus, se levanta como servo, como um discípulo de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Aleluia. O maior legado da igreja é o fluir no Espírito Santo. Ter uma vida no Espírito não está simplesmente baseado no que você sabe, mas no quanto você coloca em prática aquilo que você aprendeu, o quanto você coloca em prática o que Deus tem falado com você. Igreja do Senhor, vocês estão comemorando mais um ano de vida. É tempo de celebração, e é tempo de entendimento, é tempo de saber para que eu fui chamado. Eu fui chamado para levantar Eúticos nessa geração. Eu fui chamado para levar minha lamparina, reabastecer e brilhar lá fora, e levar o nome do Senhor lá fora. Ah, queridos, o Espírito Santo, Ele quer te encher nessa noite. O Espírito Santo quer te renovar nessa noite. Apresenta a tua lamparina hoje. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu trouxe as lamparinas. Eu trouxe, Senhor. Eu quero sair daqui reabastecido. Eu quero trazer vidas. Eu quero trazer vidas para te conhecer como eu te conheço hoje. Talvez você seja um Eútico. Já teve a história de um Eútico. Você já foi um Eútico, melhor dizendo. Talvez você já foi alguém que ninguém dava nada por você, olhava, estava ferido, estava dado como morto, estava sangrando, estava magoado, estava machucado. Ei, mas um dia alguém desceu, um dia alguém se inclinou, um dia alguém liberou vida sobre você. Ah, queridos, aleluia, nós vamos adorar a Ele. Nós vamos adorar a Ele. Ah, nós fazemos parte de uma igreja que se move no Espírito Santo. É Ele que te capacita, é Ele que te capacita. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Oh! Se você quiser se ajoelhar, levantar as mãos, fique à vontade, mas adora Ele essa noite. Oh, oh. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Erga suas mãos e declare: oh!
Clame pelo Espírito Santo essa noite. Diga: Senhor, o Senhor me plantou nessa igreja, o Senhor me plantou nesse lugar para ser frutífero, para viver o teu propósito. Eu quero mais óleo, eu quero mais óleo, eu quero, Senhor, brilhar o teu nome nessa geração. Ei! Declare. É só bater que eu vou abrir pra você. Vou entrar. É só bater. Abra teu coração. Abra teu coração, se alegre. Resgate, se alegre no Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Estamos nos preparando, Senhor. Nos preparando, Senhor. Nós vamos cumprir o propósito. Essa igreja vai cumprir o teu propósito, Senhor. Reveste os teus apóstolos, Pai de glória, autoridade,